Fala, rapaziada, como vocês estão? Tudo em ordem, rapaziada? É o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo do canal, né, rapaziada? E como vocês sabem, aconteceu um negócio aí no Vectra, né? Desde do tempo que a gente arrumou ele vem quebrando o motor, volta pro mecânico, passa uma semana em casa, daqui a pouco quebra de novo, né? E a gente tá nesse impasse, né, rapaziada? E o que aconteceu? Que o carro não tá aqui. Tal, o carro não está aqui. E o que aconteceu com o Vectra de novo? Rapaziada, é o seguinte, o Vectra teve que ir para a oficina de novo, né? E por que ele foi agora? Deu problema no bloco no motor, tá? Teve que fazer um passe no bloco do motor. O bloco do motor tava empenado. Aí teve que levar para retífica novamente, rapaziada. Mas agora com o problema do bloco, né? Aí foi assim, o mecânico, primeiramente ele fez o passe no bloco, trocou a junta, colocou aquela junta de fibra, né? Que é aquela junta, ou junta ruim, aquela junta não presta, ainda mais no motor do Vectra, né? Aí o que aconteceu? O mecânico fez o passe no bloco, botou a junta, o carro ficou bom. Aí peguei, comprei a tampa de óleo, que eu até falei para vocês que a tampa de óleo, a tampa do óleo tinha estragado da tampa, né, do óleo. Peguei e comprei outra. Ficou aqui um tempo. Quando eu resolvi sair aqui com meu pai, fui levar ele numa casa de um amigo dele. Quando eu voltei, a água despencou, rapaziada, do carro, né? Caiu toda a água. Aí eu desmontei a parte de trás todinha e vi que era uma mangueira, né? Troquei a mangueira, beleza. Nisso aí eu fui buscar meu pai de novo. E o carro, quando eu liguei, o carro já não tava a mesma coisa. O carro já tava esquisito, tá? O carro já tava ruim. Não era ruim daquele jeito, mas já tava ruim. O que aconteceu? Fui buscar ele e voltei. Quando eu voltei, o carro totalmente estranho. Vai eu ligar pro mecânico. Passou 2 dias, o mecânico veio. Aí ele ligou o carro, começou a acelerar e começou a fazer aquele mesmo barulho, rapaziada. Pipocando no corpo de borboleta. Sabe quando você acelera e fica aquele barulho? Daquele mesmo jeito que tava, rapaziada. Do mesmo jeito. Quem viu os vídeos aí sabe do que eu tô falando, tá? Tava do mesmo jeito. Aí o mecânico pegou e levou de volta. Levou no guincho, né? Porque esse carro não pode sair daqui puxando, porque ele é automático, pode zoar a caixa de câmbio, né? A caixa de marcha, no caso. Beleza, levou. Chegou lá, ele falou, levou para retífica, fez teste de trinca, porque ele falou que podia estar trincado por dentro e não tava. Aí o que ele fez? Ele tirou a junta velha e botou a junta de aço. E resolveu, né? Resolveu, incrível que pareça, resolveu. Aí o que mais fez? A temperatura dele estava subindo a mais do que o normal. E ele falou que por conta do passe no cabeçote ia ficar esquentando um pouco mais. Mas só que isso aí eu pesquisei e não tinha nada a ver, né? Pela pesquisa que eu fiz. Não tinha nada a ver pela pesquisa que eu fiz. E fui para uma cidade aqui que dá mais ou menos quase 90 quilômetros, né, para ir e voltar. E o carro com a temperatura dele sempre passando do meio, passava um pouquinho do meio e depois ele voltava, ficava nessa, entendeu? Passava um pouquinho do meio e depois ele voltava. Eu falei, pô, o cara falou que tá normal, porque eu levei o carro assim lá pra ele ver, ele falou, não, pô, tá normal por causa do cabeçote, não sei o que, sei o que, sei o que. Eu falei, tá bom, né? Porque assim, né, rapaziada, se o mecânico tá falando que tá normal, quem é você, né? Quem sou eu pra falar que não tá, né? Mas eu, como dono do carro, eu falei que não tava normal, aí tava certo. Aí eu fui, voltei, aí o que aconteceu? O carro, ele deu problema na bomba d'água, né? Ele deu problema na bomba d'água e foi levado de novo para trocar a bomba d'água lá. Trocou a bomba d'água lá, né?
colocou o líquido água de radiador, aditivo, essas coisas tudo. Aí o que que eu fiz? Fui buscar o carro. Cheguei lá, eu tava até com meu tio. Cheguei lá, e fora isso, que no último vídeo que eu postei, indo pra casa, que eu tinha acabado de pegar o Vectra, no meio do caminho, é pra eu ter filmado pra vocês, rapaziada. No meio do caminho o carro ferveu, no caso, né? Ele não chegou a ferver, mas só que a água caiu. E eu escutei, né? Eu escutei o barulho, um barulho estranho. Peguei, encostei, deixei o carro ligado. Quando eu olhei embaixo, estava pingando, né? Pingando. Quando eu desliguei o carro, aí a água caiu tudo. Aí eu falei e fiquei no meio da estrada. E graças a Deus, o meu tio passou na hora, mano. Meu tio passou na hora. E eu até tava falando, pô, nem pro meu tio passar aqui. E ele passou. Aí ele passou, me deu uma carona. Voltamos lá no mecânico, falando com o mecânico. O mecânico ainda falou que não tinha como buscar o carro, que tava resolvendo não sei o que lá. E ainda tive que pagar 150 conto pro guincho, mano. Entendeu? Olha o prejuízo que esse carro tá dando pra mim, mano. Pra mim não, pro meu pai, porque o meu pai é o dono do carro, né? Mas é a mesma coisa. É prejuízo pros dois, porque os dois é o dono, né? Mas só que ele que arca com essas coisas do carro, né? Porque eu dirijo, ele não pode dirigir, porque ele teve um problema na visão e acabou ficando sem a visão, né? Dos 2 olhos. Aí eu dirijo pra ele e aí eu tô cuidando dele aí, né? Até hoje. E deu esse problema. Levou novamente pro mecânico. Arrumou, tal. Aí foi nessa hora que eu fui buscar o carro. Entendeu? E nisso aí meu tio tava comigo já. Fui eu e ele buscar o carro. Dessa vez. Fui lá, busquei. Fomos. No meio do caminho, rapaziada, o carro parou. De novo. Por conta de arrefecimento. Tava vazando de novo no mesmo lugar. Porque ele falou que na onde estava vazando é uma peça de alumínio. Ele mandou a peça pro cara soldar, né? E não deu certo. Por que não deu certo? Tudo isso não deu certo por quê? Porque o bloco do motor estava empenado e estava superaquecendo demais. A temperatura dele estava alta mesmo, tá? Que estava fazendo tudo no carro estourar, né? Inclusive estourou o radiador, que foi aquele vídeo que eu fiz. Coloquei o radiador novo, as mangueiras tudo nova, entendeu? Bomba d'água é nova, né? Correia dentada é nova, correia de acessório é novo, o cano de água atrás é novo, entendeu? Válvula termostática é nova, entendeu? Tá tudo novo, rapaziada, no carro. Tá tudo novo, mas por sua alta temperatura ele tá estourando as coisas, entendeu? E ó que é novo. Agora imagine se fosse tudo velho, tinha que trocar tudo, né? Tinha que trocar tudo do carro. Mas já foi trocado, porque a gente vem trocando, entendeu? A gente vem trocando. Graças a Deus, não aconteceu mais assim. Nossa, estourou o motor. Tanto a parte de baixo, tanto a parte de cima. Estourou, tem que fazer o motor inteiro. Se fazer o motor inteiro é 12 mil para fazer. E a gente vai ser sincero, a gente não tem dinheiro para arrumar. O carro quebrou, fica lá, entendeu? Fazer o que? Mas só que agora não. O bloco foi para retífica. O mecânico falou pro menino da retífica dar uma geral, ver o que precisa trocar. Aqueles seus de vedação também, possivelmente vai trocar também, porque já faz muitos anos que não foi trocado. Trocar o que possivelmente pode estourar, né? Se for possivelmente estourar, é mais fácil pegar e já trocar, né, rapaziada? Dá para evitar certas coisas. Eu sei de uma coisa, mano. Depois que ficar pronto, ele ficar normal, da temperatura, dali, tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo filé, o carro não vai dar mais problema. Ele vai demorar demais para dar problema, demais, tá?
Mas só que a gente não pode contar, não pode ficar contando com isso, né, rapaziada? O plano é agora, é pegar o Vectra e vender o Vectra. Inclusive eu já botei uma placa nele, porque eu me desanimei do carro, eu não tenho mais aquele tudo para que é a vontade até de fazer vídeo dele. Eu não tenho mais vontade de fazer vídeo, tá? Não tenho mais vontade de andar com ele, porque toda vez que eu ando com ele eu fico com o pé atrás, pensando que ele vai quebrar, né? Aí eu não tenho mais vontade de andar com ele. Eu prefiro ir com meu cunhado para a cidade, com meu tio para a cidade. Ele pode estar bem aqui, entendeu? Eu vou para a cidade com meu tio ou com meu cunhado. Com ele eu não vou, entendeu? Não vou. Por causa que eu já fiquei 2 vezes na estrada com ele, 2 vezes na estrada com ele, e eu não vou ficar mais andando com ele desse jeito. Eu vou falar de outros carros para vocês, tal. Mesmo eu não tendo os carros, mas eu sei muito sobre carro. E o Vectra vai ser bem difícil ficar postando vídeo aqui para vocês. Eu vou postar o vídeo quando ele estiver aqui, quando ele estiver arrumado. Eu vou falar para vocês se tá a mesma coisa, se tá melhor, se não tá, o que foi feito, quanto que eu gastei, entendeu? Eu vou fazer um vídeo falando tudo isso aí, quanto foi gasto no Vectra, tudo certinho, tá bom? Sem enrolação, beleza? Para você aí que tem um Vectra ou quer um Vectra, para vocês ficarem espertos quanto que vocês mais ou menos vão gastar, tá? Mas caso é caso por caso, tá, rapaziada? Não é porque estourou comigo que a gente aqui já gastou mais de 5 mil no carro e não arrumou, né? Tá dando problema ainda. Enquanto você aí em São Paulo pode comprar um carro desse, ter que fazer o cabeçote dele, né? E a junta, só o cabeçote e a junta, digamos assim, troca de óleo, que ele tem que trocar. Digamos que não aconteceu mais nada de ruim, não empenou válvula, não teve nada. Só o cabeçote mesmo que deu problema por causa da junta estourada. Foi isso que aconteceu aqui, entendeu? Deu problema porque a junta estourou. Aí teve que fazer o passe no cabeçote. Aí daí pra frente já começou dar defeito em tudo no carro. É assim, rapaziada, porque tudo que tipo, o carro tá aqui, tá bom, estoura uma coisa, junta, faz o passe, troca a junta e já dá problema. Agora assim, eu acredito, se ele tivesse dado o passe e ter colocado já a junta de metal, pode ser que ele não tinha mais dado problema, tá? Pode ser, porque o problema foi a junta que ele botou, a junta de fibra. A junta de fibra não aguentou, estourou. Aí deu problema de novo, entendeu? Aí o carro não aguenta, né, pô? 2 vezes é foda, entendeu? Se ele tivesse colocado a junta de metal desde o começo, o carro tinha ficado redondinho e não tinha dado o mesmo problema. Assim, eu acho, né? Eu não sou mecânico, eu não sei o que ele pensou, mas é daquele jeito, certo, rapaziada? E quando o carro estiver por aqui, como eu falei, eu vou fazer um vídeo para vocês falando se tá bom, se tá ruim, se não tá, se tá a mesma coisa, né? E como eu falei, eu vou vender o Vectrão aí pra gente pegar outro carro aí, tá? Não sei qual é o carro, não sei, nem meu pai sabe qual é o carro que a gente vai ver. A gente tem muitos carros na cabeça, né? De vender o Vectra e comprar outro. Então, pra vocês verem, tem Celta, tem Uno, tem Palio, já tem uns outros carros também que a gente pode pegar, um Cronos, um Fiat Argo, né? Esse tipo de carro, né? Esse tipo de carro aí. A gente dá o dinheiro, a gente dá o dinheiro do Vectra, dá mais um pouquinho e a gente parcela no financeiro, né? Mas pelo menos pega um carro aí mais novo, 2020, 22, pelo menos vai estar com um carro mais novo, né, rapaziada? Por mais que o carro seja básico, tendo ar condicionado, porque aqui é importante ar condicionado, tendo ar condicionado, ter um motorzinho bom, que dê para você viajar com ele tranquilo, sem dor de cabeça, sem aperto em ultrapassagem, entendeu? Ser econômico também, tal. Meu, é um carrinho bom. E o Cronos ou o Argo mesmo é um carrinho bom, que é Fiat e você acha peça em todo canto. Só você pegar um carro bem conservado, com baixo KM, que dá certo. Beleza, rapaziada? Qualquer vídeo, qualquer hora, eu posto um vídeo aqui do Vectra, falando para vocês aqui o que aconteceu
com o carro, se o carro já tá aqui, se não tá, se quebrou, se já vendi, entendeu? Mas assim que ele chegar aqui, que ele vai chegar aqui, eu vou postar um vídeo para vocês aí falando dele, beleza? Deixa seu like, comenta, compartilha, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, beleza? Fui!